A pandemia de coronavírus fez com que o governo federal, estados e municípios anunciassem diversas medidas para tentar conter a transmissão da doença no Brasil. Isso afeta escolas, universidades, transporte público, serviços públicos, comércio e eventos em geral. Neste momento, o apoio da população é fundamental para que o vírus não se espalhe ainda mais. Mas o que nós devemos fazer? Como que a gente deve, de alguma forma, ajudar? A gente vai acompanhar agora, a gente está acompanhando agora, então, para saber mais detalhes do que cada um pode fazer, a gente vai falar com o doutor Alfredo Salim, médico de família, clínico geral do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Salim, boa tarde, prazer reencontrá-lo aqui no Band News depois de tanto tempo. Eu queria saber exatamente o que cada um pode fazer, né? Qual é a forma em que cada cidadão pode, de alguma forma, contribuir para evitar que esse vírus propague. Doutor Salim. Lógico que todas as medidas que estão sendo divulgadas pelas autoridades, pela mídia, pela imprensa, têm que ser seguidas, tem que ser levado a sério o problema, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um raciocínio comunitário. Por exemplo, o que está ocorrendo demais, todo mundo com uma dorzinha de garganta, uma coriza, um nariz escorrendo, quer fazer o exame para saber se está com coronavírus ou não, quando, na verdade, o ideal é que quem tem algum sintoma, e é uma pessoa jovem, sadia, que não tem nenhum problema médico, ou não é paciente oncológico, não é paciente com AIDS, enfim, ela não precisa ficar fazendo o exame, porque vai demorar atualmente no mínimo 3 dias para ter o resultado, e ela deve sim ficar em casa, isolada, descansando. O grande problema dessa doença no momento, e as pessoas também falam, eu quero fazer o exame porque eu tenho minha mãe que é idosa, minha avó que é idosa, eu preciso saber se eu tenho ou não. Não precisa saber se o exame está positivo ou não. Deixe o idoso isolado, não chegue perto dele, dê para ele as condições para que ele não adquira a doença. As pessoas estão com muita febre, com muita sede de fazer o exame, o PCR para o Covid-19. Então, isso está sobrecarregando o sistema, os laboratórios estão sobrecarregadíssimos, as pessoas que precisam, de fato, o exame está demorando mais de 3 dias, às vezes, para ficar pronto. São idosos que estão internados, são pessoas que estão com muito sintoma e com problemas respiratórios, e isso está sendo atrapalhado. Então, o raciocínio, Barão, agora é um raciocínio comunitário. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo. A epidemia vai se alastrar? Vai. Muita gente vai pegar? Vai. Mas, isso de dizer, não é uma simples gripe. Do ponto de vista epidemiológico, não é uma simples gripe. Mas, do ponto de vista de quadro clínico, é uma simples gripe, sim. É um resfriado, é um mal-estar, é um nariz correndo, uma dorzinha de garganta, uma tosse, e que em alguns dias vai se resolver. O que está tendo uma grande febre da população em querer fazer o exame, em querer saber se tem ou não o coronavírus no seu nariz, porque o exame é feito com uma coleta de um swab dentro do seu nariz. Então, se cada um fizer a sua parte, se cada um se cuidar de maneira adequada, evitar aglomerações, fazer higienização adequada, evitar locais fechados. Se tiver algum sintoma de gripe, se tiver algum sintoma que possa ser o coronavírus, ou não, ou se de repente é uma influenza, ou qualquer outro tipo de resfriado, de gripe, qualquer outro tipo de vírus dessas doenças respiratórias altas, fique em casa, não fique circulando por aí, ou indo para um pronto-socorro, para hospitais privados ou públicos. Por quê? Porque eu quero saber se eu tenho a doença ou não. Se encare com a doença e se comporte como se tivesse a doença, se isole em casa, tome as medidas básicas para consigo mesmo e com seus familiares, e você estará ajudando muito. Você estará ajudando muito a você, a sua família e a população em geral, e também os órgãos públicos. É verdade, nós temos que tirar o chapéu, Barão, que as autoridades estão se comportando de maneira muito adequada.
estão se dedicando o tempo todo, os hospitais estão se dedicando, toda a área de saúde, tanto pública quanto privada, estão se comportando muito bem. E a população também vai responder, que o brasileiro, ele quando é chamado a colaborar, ele vai colaborar. E qual é a nossa obrigação, Barão? É prevenir a população de não ir para o hospital à toa, porque isso sobrecarrega e dá um colapso no atendimento, tanto na saúde pública quanto privada. Esse é o grande detalhe. Você não precisa saber se está com coronavírus ou não. Se você tem sintomas de resfriado ou gripe, fique na sua casa. Se você tem um idoso por perto, isole-o, deixe-o bonitinho em casa e não precisa comprovar se você tem ou não o vírus no seu nariz. Esse é o detalhe, Barão. Além de tudo que está se falando, eu tenho que reconhecer que está sendo muito bem dito pela imprensa, pelas autoridades. As fake news que você recebe nos WhatsApp da vida, isso aí é bobagem. Parem com isso. Ouçam o que está sendo dito na imprensa, na televisão, nas palestras feitas, nas entrevistas feitas por médicos de verdade. E nisso eu me incluo. Não vai ter uma grande epidemia igual à Itália se nós tivermos o comportamento adequado, Barão. E é o que está ocorrendo mesmo. Parem os espetáculos, parem os jogos, parem as aglomerações, porque isso vai diminuir o fluxo da doença com muita rapidez para não levar colapso na saúde. Os infectologistas de São Paulo e do Brasil soltaram um manifesto que, por favor, não queiram fazer os exames tão rápido, porque às vezes a pessoa vai rápido porque tem um sintominha, o exame vem negativo e depois de alguns dias positiva. Então, você vê, a pessoa fez o exame na hora errada e acha que não tem a doença e depois virá a ter. Fique em casa e sinta o que vai acontecer com o seu organismo. E se tiver alguma complicação maior, a falta de ar, ou um estado geral muito ruim, uma febre muito prolongada, aí sim procure um serviço. E quando a pessoa que está se sentindo muito mal procurar um serviço, que o serviço tenha condições de recebê-lo de maneira adequada e não fique numa fila com um monte de gente, porque o nariz está escorrendo, querendo saber se tem ou não o coronavírus. Eu acho que essa de tudo que está se falando, se for uma colaboração da minha parte, seria desse tipo. Eu vejo o que está acontecendo no hospital, eu vejo o que está acontecendo no Hospital Sírio-Libanês, eu vejo o que está acontecendo na saúde pública e privada. Aliás, Barão, eu quero aproveitar o momento, se você vai permitir, eu quero elogiar e cumprimentar a direção do Hospital Sírio-Libanês, eu quero cumprimentar os médicos, as enfermeiras, as fisioterapeutas que estão no pronto atendimento, que é o serviço que recebe os pacientes, nas unidades críticas, UTI, unidade crítica geral, semi-intensiva, que já tendo pacientes com o coronavírus positivo, estão atuando de maneira brilhante. Eu quero prestar homenagem para a classe médica, que tanto é criticada, e você não sabe o que esse povo está fazendo. Eu estou orgulhoso de pertencer ao Hospital Sírio-Libanês e a esse grupo. Quero cumprimentar o Laerte, que é o chefe da UTI, o pessoal da UCG, enfim, o pessoal do 17º andar, onde é uma unidade específica para receber o coronavírus. E quem precisa ir para o hospital, o Sírio, o Einstein, hospitais públicos, o serviço está muito bem feito, muito bem coberto, e não se preocupe, quem está doente e precisa se tratar no hospital não vai pegar a doença porque tem outros pacientes lá. Esse grupo de médicos, enfermeiras e auxiliares, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, todas estão trabalhando com muito amor e é isso que nos deixa muito orgulhosos. Mas, por favor, população, não precisa ir lá porque quer saber se tem ou não tem o raio do vírus. Fique em casa que é muito melhor. É isso aí, Barão.